Vamos à palavra então? Abre a sua Bíblia comigo em João. Tem na tela o texto também, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. João capítulo 20, por favor. João capítulo 20, a partir do verso 1. Eu vou ler alguns textos aqui e a gente vai seguir em frente. Se achou, diga achei. João 20. É um capítulo da Bíblia muito conhecido. Penúltimo capítulo do livro de João. E vamos ler. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram correndo para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, João está falando dele mesmo, tá? Foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Logo depois entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, João, também entrou e viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Ponto. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu Maria, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E ele disse: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Pensando Maria que era o jardineiro que falava com ela, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, dizendo: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai, e o Pai de vocês, para o meu Deus, e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Glória a Deus. Pai, como é linda a tua palavra, Senhor. Como é linda a forma como o Senhor nos ensina a te amar e a entender as estações da nossa vida. Que essa palavra, mais uma vez, possa confortar e, ó Deus, confrontar o nosso coração a te amar cada vez mais. Toca na minha vida, Senhor. Toca nas pessoas que aqui estão. Ó Pai, para que juntos possamos caminhar, possamos continuar a aprender do Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa mente acerca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra é: quem cuida do corpo quando todos vão embora. Esse texto é o penúltimo capítulo do texto de João. No capítulo anterior é ali a crucificação de Cristo. Todos os evangelhos, inclusive João, fala sobre a crucificação de Cristo. Cada evangelho fala de alguma forma particular e peculiar dessa história tão importante e desse período tão marcante da história. Mas o fato é que após Jesus ser crucificado, a Bíblia ela conta que 2 homens, José de Arimateia, que era um homem rico, membro do Sinédrio, ele vai até Pilatos junto com Nicodemos e pede a Pilatos a posse do corpo de Jesus. Pilatos então libera o corpo de Jesus para esse homem chamado José de Arimateia, que então leva Jesus para esse horto. Era um jardim. Jesus foi colocado, posto nesse túmulo, nesse sepulcro, esculpido em pedra, um sepulcro novo. Nunca ninguém havia habitado aquele sepulcro ali. Era algo muito caro. Se hoje é caro enterrar, você imagina naquela época, não é? De fato, José de Arimateia era um homem de muita riqueza e preparou aquilo de maneira muito especial para Jesus. Imagina aquele homem então retirando o corpo de Jesus da cruz. Não era qualquer pessoa que estava morta ali, era o próprio
Deus, era Jesus morto ali. O homem que fazia milagre, o homem que tinha multidões ao seu redor. E ali na sua morte, a Bíblia diz que um a um todos foram embora, não havia mais ninguém. E é esse homem que é escolhido por Deus e tem esse desejo de agradar o corpo de Cristo, mesmo estando morto, para honrar Jesus. Ele leva Jesus para esse sepulcro, ainda sendo sexta-feira. Jesus deve ter morrido mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, a hora sexta. Mas o dia seguinte era Páscoa. E como diz a palavra, segundo costumes dos judeus, era o Shabá. Na Páscoa, ninguém podia fazer absolutamente nada, não é? E eles não queriam passar o sábado com os corpos expostos na cruz. Então, ainda sexta-feira, eles pegam o corpo de Jesus, levam até aquele sepulcro, colocam Jesus lá. Sábado, eles não podem fazer nada com aquele corpo. Maria e essas outras mulheres, como dizem os outros textos da Bíblia, que compõem esse texto aqui, não dá tempo da gente ler aqui, como Mateus, Marcos e Lucas, você pode ler depois. Elas preparam especiarias, elas querem ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus. Não é? Isso é um ritual judaico. O judeu naquele tempo não enterra o corpo, ele coloca o corpo sobre uma pedra, envolve o corpo com um tecido de linho fino, e entre uma enrolada e outra eles passam uma especiaria, eles passam um unguento para ungir aquele corpo. Sobre a cabeça colocado um lenço à parte do rosto de Jesus, e assim Jesus passa ali o sábado. Não é? E eu fico pensando, o corpo de Jesus está ali. Agora, nesse caso, nesse momento aqui, Jesus não faz mais milagre. Os milagres acabaram. A fama de Jesus acabou. Jesus agora está morto. Não é? Aquele movimento que Jesus criou, nesse momento agora, imagina, os discípulos não sabem o que vai acontecer, apesar de Jesus ter ensinado, eles não sabiam. Pelo contrário, a Bíblia diz que os discípulos não estão mais com Jesus, estão longe de Jesus. Jesus agora não tem mais fama, não tem mais vida, ele está morto. As pessoas pensam que já era, não tem mais, é o movimento, Jesus acabou. Os discípulos estão com medo de serem pegos pelos fariseus, pelos romanos, estão escondidos. E a primeira pessoa que mesmo num ambiente de medo, num ambiente hostil, afinal de contas, Jesus estava morto já, para que fazer isso? Morreu, já era, não tem mais jeito. Já deram Jesus como morto, as multidões já não seguem mais Jesus, não há mais esperança para aquele movimento que Jesus começou. Mas a Bíblia diz que ainda de noite, estava escuro ainda, no início da madrugada no domingo, na primeira oportunidade que alguém tinha de ir até o sepulcro, a Bíblia diz que Maria se levanta e vai até Jesus. Ela vai até Jesus porque mesmo que as pessoas ao redor de Jesus já não acreditam mais no movimento que Jesus começou, ou não acreditam mais, ou não querem mais honrar a Jesus, afinal de contas, agora Jesus não pode dar mais nada para eles. E é assim também que nós temos a certeza de quem está com a gente de verdade. Enquanto tem vida, enquanto tem dinheiro, enquanto tem condição, enquanto a gente faz milagre, enquanto a gente tem fama, enquanto as coisas estão acontecendo da maneira que a gente quer, tem sempre pessoas ao nosso lado. Mas será que no dia do túmulo, será que no dia do luto, no dia da perda, no dia da morte, as pessoas ainda vão estar do teu lado? É nesse momento é que a gente verdadeiramente percebe quem ama a Jesus. E a primeira pessoa que corre até o túmulo para ver onde está o corpo, para saber o que fizeram com o corpo de Jesus, é essa mulher, Maria Madalena. Ela diz que ela sai ainda à noite. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Eu acho que Maria deve passar o sábado agoniada, porque no sábado ela não pode ir até o sepulcro. É a Páscoa, é o Shabá. Ela está cumprindo a palavra, cumprindo a lei daquele tempo. Ela está na expectativa, ela está esperando a primeira oportunidade que ela pôde. Ela correu até o sepulcro, porque mesmo o corpo morto, Maria queria honrar a Jesus. Eu aprendo que quem ama de verdade não encontra desculpas para honrar a pessoa amada. Quem ama a Jesus de verdade não encontra desculpas para estar perto dele. Enquanto muitos discípulos não estavam mais com Jesus, Maria correu para encontrar com Jesus
mesmo ele estando morto. E a pergunta para a gente nessa noite é: qual que é a nossa reação quando o cenário é de descrédito e de morte? Qual é a nossa reação ao corpo de Cristo? A Bíblia diz em Efésios e Coríntios que nós somos o corpo de Cristo. E às vezes o corpo de Cristo pode parecer que está morto. Às vezes as notícias que aparecem nos jornais, às vezes o que as pessoas falam a respeito do corpo de Cristo é: Cristo já morreu, o corpo de Cristo já morreu, não tem mais vida. Qual que é a sua reação? Quando existe descrédito no meio da igreja, ou quando o evangelho de Cristo ele está em descrédito, o que você faz? Você se esconde, você corre com medo, você se afasta? Ou você, assim como Maria, continua a acreditar que a palavra de Deus vai se cumprir, mesmo que o cenário seja de morte, seja de caos? Jesus está morto e Maria vai lá. E hoje a gente vê isso, né? O corpo de Cristo, a igreja, está completamente descredibilizada. Estar do lado de Jesus quando está tudo bem, quando está na moda ser crente, quando está legal ser gospel, quando está tudo bem, aí todo mundo quer estar perto de Jesus, mas quando há um descrédito sobre a igreja, quando há uma mancha que as pessoas querem colocar sobre a igreja, quando dizem que já era, que Jesus morreu, que o inferno ganhou, que a morte venceu, que os fariseus venceram, que os romanos venceram, é nessa hora é que nós provamos o nosso verdadeiro amor por Jesus. Tem alguém entendendo isso aqui? Quanta gente tem falado contra a igreja hoje? Quanta gente tem dito, tem manchado, falado contra a igreja, tem dado uma fama à igreja, como se a igreja estivesse morta. Quer dizer para você, querido, a igreja não está morta, não. A igreja não está morta, não. Jesus não estava morto. Aquilo era necessário acontecer para que a palavra de Deus se cumprisse. A multidão foi embora, enquanto muitos fugiram do corpo ou do Cristo morto. Maria estava lá, decidiu honrar Jesus. Se você ama Jesus e deseja ser grato a Ele por quem você é, dedique a sua vida, dedique a sua casa a cuidar do corpo de Cristo. Não abandone o corpo de Cristo. Não acredite nas notícias que as pessoas falam sobre o corpo de Cristo. Não acredite naquilo que as pessoas andam falando sobre esse Cristo, ou sobre a igreja, ou sobre aquilo que tem, até pode parecer que está morrendo. Nesse momento aqui, ninguém estava acreditando mais, porque parecia que o que Jesus começou tinha acabado ali. Afinal de contas, ele estava morto. Maria, ela é a primeira a correr para Jesus e a buscar pelo corpo de Cristo, porque ela era uma mulher completamente apaixonada por Jesus. A minha paixão por Jesus, ela é colocada à prova na hora que as coisas vão mal, na hora que há descrédito, na hora que as coisas não andam como eu quero, na hora que há morte, na hora que há luto, na hora que há um escândalo, na hora que há um problema. É aí que você vai colocar a tua fé em ação, a tua fé em prova. O que você acha dos países latinos como Cuba? Você vai ser crente na Venezuela, em lugares em que a igreja é completamente perseguida. Você vai ver que a maneira daquelas pessoas lidarem com o evangelho é completamente diferente da maneira que muitas vezes nós lidamos. Para eles não tem meio termo. Eles amam a Jesus mesmo. Porque se não amarem a Jesus, não há como suportar o peso da perseguição, o peso da notícia, o peso da difamação, o peso da desonra. Afinal de contas, Jesus foi completamente difamado, desonrado ao longo de todo o seu ministério. E mesmo assim, ele continua sendo Deus. E mesmo assim, a igreja está de pé até hoje. Não há como combater uma instituição que o próprio Deus sustenta. Mas no meio disso tudo, a gente leva o evangelho muito light, muito soft. E aí a gente coloca a nossa fé num lugar, coloca a nossa fé numa balança social. Ai, mas se tiver tudo bem, aí eu tô legal, eu tô com a igreja. Se não tiver, eu não. Aí eu vou falar que eu sou crente, se tiver tudo bem. Se tiver alguma notícia ruim, aí eu vou correr fora. Eu vou correr porque eu não quero manchar o meu nome com isso. Eu não quero manchar o meu nome desse jeito. Não, meu irmão. Ou você ama a Jesus, ainda que ele esteja lá morto, ou aparentemente morto, ou você não vai amar Jesus. É agora que a nossa fé, agora que a sua fé,
ela é colocada à prova. Maria estava demonstrando o seu amor e a sua devoção a Jesus por quem ele era. Então ela vê aquele sepulcro aberto. E a Bíblia diz que ela corre para Jesus, ela corre para os discípulos e avisa a eles: olha, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Ela ainda não entendeu que Jesus havia ressuscitado. Porque ela está dizendo: alguém pegou o corpo. Porque havia naquela época uma fama, uma história, está lá no texto de Mateus 28, se eu não estou enganado, em que os homens queriam pegar o corpo de Jesus, roubar o corpo de Jesus primeiro, ou impedir que alguém roubasse o corpo de Jesus, porque os soldados diziam: olha, se os discípulos pegarem o corpo de Jesus, eles vão dizer que ele ressuscitou. Então vamos colocar guarda na porta para impedir os discípulos de pegarem o corpo, para a gente garantir que de fato Jesus está morto. Porque o que eles querem, meu irmão, é o que eles querem naquela época, que eles querem até hoje. Eles querem matar o corpo de Cristo. Eles querem matar a tua fé, matar a tua esperança, matar a tua casa, matar a igreja, mas eles não vão conseguir, porque o Senhor não está preso à parede, o Senhor não está preso a uma pedra grande, não está preso e limitado ao que os homens podem fazer. E por isso que Maria está preocupada: caramba, quem foi que pegou o corpo de Jesus? Afinal de contas, ele está morto, mas ele é nosso. O corpo pode não estar tão legal, mas ele é nosso. O corpo pode ter defeito, mas ele é nosso. Eu vou cuidar do corpo de Cristo. Maria se levanta como uma guardiã do corpo de Jesus. Ela se levanta como uma mulher que ama a Jesus até quando as coisas não vão bem. E eu queria que você entendesse isso. Qual que é o limite do seu amor ao corpo de Cristo? Qual que é o limite da sua responsabilidade com o corpo de Cristo? Você só está com Jesus quando tudo está bem, quando tudo está bom? Ou quando estão perseguindo? Ou quando a coisa não vai tão bem assim, você começa a abandonar e a se afastar de Jesus. Assim como Pedro fez. O próprio Pedro negou Jesus. Exatamente no momento de perseguição em que os soldados estavam capturando Jesus. Qual é o nível da nossa responsabilidade e da nossa fé para com o Senhor? Será que você é alguém que vive um momento, ou a sua vida é uma vida que testemunha amor a Jesus? Ela corre e avisa Pedro, João. É João que escreve isso aqui. Pedro, a Bíblia diz que Pedro saiu com outro discípulo. João está falando dele mesmo. E eles foram ao sepulcro correndo. E os dois corriam juntos. Eu acho que João está brincando aqui, né? Mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro. Está dizendo: olha, eu corri mais rápido que Pedro. João era mais novo que Pedro. Então imagina que João tenha chegado mais rápido ao sepulcro do que Pedro. Mas eu quero que só se lembre que quem estava lá não era Pedro nem João. Quem estava lá era Maria Madalena. Já vou falar quem ela era. E eles chegam primeiro. João chega primeiro. A Bíblia diz que João abaixou, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. João não entrou no sepulcro, ele ficou na porta. Chegou, pois, então Pedro, que seguia Jesus, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Ou seja, eles encontraram as faixas de linho que estavam enroladas, que enrolaram o corpo de Jesus, e o lenço que estava no rosto de Jesus tinha sido dobrado e colocado lá. Eu vou falar o que a Bíblia diz, eu não vou inventar nada, isso aí falam isso. Mas a realidade é que Jesus deixou evidências da sua ressurreição. Você entende? Que se ele tivesse sido levado, teriam levado tanto o linho quanto o pano. A maneira como aconteceu e o tecido está lá em cima da pedra e também o pano, Jesus estava deixando uma pista, dizendo: eu não sei se estão lembrando, ninguém me levou não, eu ressuscitei. O pano está ali, o lenço está lá dobrado, porque nem o pano consegue me parar, não tem nada, está ali uma evidência do que aconteceu comigo. João, ele para na porta. Eu queria que você entendesse isso. Existem níveis de revelação. João entra, era uma pedra que tinha que entrar. João, ele para na porta, ele olha e vê. Ele diz que Pedro, ele não para na porta, ele entra. Ele consegue atestar as evidências que Jesus não estava ali. João para na porta. João vê o que estava ali. Mesmo assim, ele não acredita, inicialmente. Pedro entra, vê os lençóis enrolados. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo. Depois que Pedro entra, João entra.
que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Eles creram. Versículo 9. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário ressuscitar dos mortos. Versículo 10. Para mim esse versículo é triste. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles foram, viram, constataram a evidência de que Jesus não estava ali. Mesmo assim, eles não conseguiram compreender que, na verdade, Jesus não estava ali. Não é porque ele não havia sido levado, mas porque ele ressuscitou. Sabe, porque os dias de perseguição, os dias de morte, os dias de luto, eles turbam a nossa visão. Eles perturbam a nossa fé. Eles impedem a gente de enxergar aquilo que o Senhor está querendo mostrar e revelar a você. Sabe, quando tem perseguição, quando tem problema, quando tem alguma coisa, se você não tomar cuidado, você vai caminhar pelos olhos naturais, caminhar pelos ouvidos naturais. Você vai ser levado pelo medo, levado pelo desconforto, levado pelo temor, levado pelo que a maioria fala. Mas a Bíblia diz que apesar de João ver, de Pedro entrar, a Bíblia diz, mas Maria permaneceu lá. Porque a revelação de Deus não é só para quem vê, não é para quem entra. A revelação do Senhor é para quem permanece ao lado de Jesus. Talvez Pedro tivesse um nível hierárquico maior que Maria. João, então, o discípulo amado, que colocava o seu rosto sobre o peito de Jesus, um nível mais acima na hierarquia. Mas a questão aqui não é hierarquia. A questão não é o tamanho, não é a glória, não é a unção. A questão é, o Senhor se revela para aquele que decide permanecer, mesmo quando as coisas não estão bem. Todos se foram, mas Maria permanece. Porque os dias de luto revelam quem as pessoas realmente são. Quais são as suas intenções. Enquanto existia milagre, todos queriam ficar perto de Jesus. Mas agora Jesus está morto. Para que eu vou lá? Para que eu vou lá? O que significa isso? Eles não estavam entendendo ainda, irmão, pelo amor de Deus. Não abandone o corpo de Cristo mesmo parecendo que Ele está morto. Não permita que as pessoas critiquem a igreja. Não permita que as pessoas critiquem a sua fé. Não permita que as pessoas roubem de você, que Satanás roube de você a sua paixão por Jesus, só porque aparentemente Ele está morto, porque nós bem sabemos que Ele não estava morto. E assim como Ele não estava morto, a igreja também não está morta. O evangelho não está morto. Aquilo que parece que está morto na sua casa, na verdade, já ressuscitou. Você ainda não viu. Você não entendeu ainda. Você não compreendeu. Por isso mesmo, as coisas não indo como você quer, mesmo que as coisas não aconteçam como você deseja, permaneça. Permaneça. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Que quem permanece no dia difícil gera uma história, uma marca, uma memória de alguém que foi fiel, mesmo nos dias difíceis. Eu tenho muitas histórias que eu podia contar. Eu lembro quando eu era pequeno, eu descobri que eu tinha na época, uma alergia a um corante. Que tomava para asma um remédio chamado Aerolim. E eu acho que, não sei o que aconteceu, eu tive uma reação alérgica àquele corante amarelo ou vermelho na época. Era muito tarde, às 11 horas da noite, eu não conseguia, estava com falta de ar, tive que tomar um remédio para dilatar os brônquios, mas aquilo trancou minha garganta. Foi inchando. Eu tive um edema, chamado edema de Quink, se não me engano, hoje em dia é edema de glote que chama. Trancou minha garganta, eu não conseguia respirar. Eu comecei a ficar roxo, eu ia morrer. Minha mãe pegou o telefone e ligou. Uma vizinha que morava em frente a gente, chamada Tereza. Tereza, me ajuda. E a Vanessa sabe que eu não tenho memória. Mas é como eu estou dizendo. Nos dias difíceis, quem te ajuda você não esquece. Não esquece. Ela tinha um Chevette preto. Ela parou na porta de casa, entrei no Chevette. Ela era secretária de um hospital. Ela liderava as secretárias do hospital Balbino, próximo onde a gente morava lá no Rio. Ela correu para Balbino, entrou com a gente no negócio. Enfim, o médico falou, se esse menino não chegasse aqui, dentro desses 5 minutos que vocês chegaram, ele ia morrer. Eu fui salvo, porque uma amiga, uma vizinha lá de casa decidiu me ajudar num dia difícil. A minha vida inteira, nós sempre fomos gratos a Tereza. Eu nunca esqueci dela, até hoje estou falando o nome dela. Por quê? Porque no dia difícil, todo mundo
podia ter, né, deixado para lá, mas ela mesmo tendo o mesmo sangue que eu, ela decidiu me ajudar, ela estava lá comigo. Ô irmão, como é difícil a gente passar por dias difíceis na nossa casa, não é? Problema no casamento, crise financeira. É difícil a gente ver as pessoas irem embora. E a gente descobrir que quanta gente estava do nosso lado só por interesse. Só porque queria alguma coisa com aquilo que a gente aparentemente tinha, mas no dia do luto, no dia da perda, no dia quando a gente não tem nada, é que a gente vê que realmente tinha amor e respeito e gostava da gente. Maria está revelando aqui o coração de uma verdadeira adoradora. Porque o verdadeiro adorador não é aquele que adora no dia que está tudo bem. Porque no dia que está tudo bem, todo mundo adora. A Bíblia diz que Maria saiu na noite, ao anoitecer, estava lá, indo lá, se esforçando, indo até o corpo morto de Jesus. Ela não estava indo para ver Jesus ressuscitado. Veja bem, ela foi para cuidar do corpo morto de Jesus. Ela estava indo no sepulcro, Jesus havia morrido. Ela que nem acredita que Jesus ressuscitou ainda. Guarda isso que eu estou falando para você, que você vai entender a importância de você estar com o Senhor. Crer no Evangelho, mesmo nos dias difíceis. Jesus falou isso: no mundo tereis aflições. Eu não sirvo a Deus, eu não sou adorador só do dia bom. Eu sou adorador no dia ruim também. É no dia da saúde e no dia da doença. É no dia que eu tenho e que eu não tenho. É no dia da picanha e é no dia do ovo. É no dia que eu estou bem, é no dia que eu estou mal. É no dia da alegria, no dia da tristeza. Não importa o que aconteça, eu estou com Jesus. Eu estou com o Senhor. Eu não vou abandonar Jesus. Eu não vou viver o Evangelho da conveniência. Eu sou crente, eu sou fiel a Deus, independente do que aconteça, porque a minha esperança não está nessa terra, mas a minha esperança está no corpo glorificado do Senhor, que por mais que o meu corpo exterior se corrompa, o meu corpo interior se renova todo dia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amar a Jesus independentemente das circunstâncias. Maria, versículo de número 11. Essa versão aqui é mais clara, diz assim, versículo 11. Os discípulos voltaram para casa, ponto. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Maria ficou. Fala para alguém, fique. Fala para alguém, permaneça. Fala para alguém, permaneça fiel. Permaneça crendo no Senhor. O que é ser crente? Ah, eu sou crente. O que é ser crente? É acreditar, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que permanece fiel a Deus. Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, por que ela estava chorando? É a perda de alguém que a gente ama muito. Para Maria era o fim de uma história. Para Maria era o fim de um ciclo. É o fim de alguém que transformou a sua vida, que mudou quem ela era. Era o fim de uma caminhada, era o fim de um ciclo. Maria estava triste, ao mesmo tempo que amava Jesus, e por isso ela estava chorando ali naquele lugar, em desespero. E ela estava lá procurando um cadáver. A perda de alguém distorce a nossa visão. Você tem ideia do que é isso? Maria estava lá procurando um cadáver, alguém que estava morto. E ela diz assim, e o anjo fala: Maria, por que você está chorando? Por que você chora? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Levaram o meu Senhor, ou seja, esse é o meu fim. Eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus, mas eu penso que acabou. Quem sabe alguém está aqui na igreja hoje, você veio aqui, essa palavra é para alguém aqui, que está pensando que acabou, que é o fim da sua história, que é o fim do seu casamento. E a sua perda já está distorcendo a sua visão, distorcendo a sua fé. É um luto, é uma perda, é uma dor. Para você é o final, é o fim. E alguém pergunta: por que você está chorando? Porque levaram o meu Senhor, acabou a história, é o fim da minha história, é o fim da minha vida. Mas querido, creia em nome de Jesus. Jesus está vivo na sua história, mesmo quando a dor diz ao contrário. Mesmo quando o cenário for caótico, mesmo quando houver trevas, mesmo quando não tem mais saída, Jesus ainda está no controle de todas as coisas. Jesus está vivo, mas Maria está lá para buscar um cadáver. Ela quer o cadáver de Jesus. Então ela fala, e tendo dito isto, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé. Tinha uns 2 anos, ela olha para trás e tem um homem atrás dela. Só que ela está chorando tanto, ela está tão cercada pelos sentimentos de perda, por esse luto, por essa dor, que ela não reconhece que é Jesus. Jesus estava ali, mas ela não reconheceu Jesus. Nisso ela voltou para trás e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Versículo de número 4. Não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Imagina você receber esse questionamento num momento de dor e de luto que você está vivendo. Por que você está chorando? Uma coisa tão óbvia, né? Eu estou chorando porque eu perdi a quem eu amava. Estou chorando porque não tem mais saída para mim. Estou chorando porque a minha situação é irreversível. É a minha história, o meu casamento, o que eu construí, o meu projeto de vida, uma pessoa que eu amava. Não tem jeito mais. Mas Jesus sabia por que ela estava chorando. Mas eu acho que o Senhor deseja, né, com essa pergunta, fazer Maria pensar. Eu queria fazer você pensar também. Por que muitas vezes nós nos desesperamos por algumas coisas? Ou a gente perde o controle, a gente entra em pânico, a gente perde a noção. E isso faz a gente perder de vista quem nós nunca poderíamos ter perdido. Porque apesar de Jesus ter morrido, ele ensinou tanto para os discípulos quanto para Maria que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Isso foi ensinado. Mas a nossa agonia, a nossa carne, a nossa humanidade muitas vezes não nos permite enxergar aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Maria, por que é que você está chorando? Deus está dizendo para alguém aqui: olha, você está chorando, mas não tem que chorar. Você está chorando por alguém que está vivo do teu lado. Você está chorando por alguma coisa que já ressuscitou. Você está chorando por algo que Deus já fez por você. Só que a tua agonia, o teu descontrole, a tua emoção desajustada é tão grande que você ainda não pôde perceber o milagre, a vitória que Deus já te entregou. Calma, fala para alguém: calma. Calma, não chora. Pensa, fala para alguém: pensa. O evangelho, ele é racional, meu irmão. A gente às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas. Peça a Deus sabedoria, estude a palavra, perceba as coisas, critique, não seja levado apenas por uma notícia, pelo que as pessoas falam. Não descontrole as suas emoções, aquieta o teu coração, creia na palavra. Crer é ter fé. Ter fé é raciocinar, é obedecer a palavra, é se firmar em algo. A gente vai é tão levado pelas circunstâncias que a gente não percebe aquilo que está acontecendo. Nem a morte foi capaz de tirar de Jesus o governo e o controle da existência. Maria estava ali chorando em desespero, na presença da resposta que ela queria. Quem sabe tem alguém aqui, eu estou pregando para alguém que pensa que Deus te abandonou, que pensa que Deus esqueceu de você, da sua casa, as coisas não estão dando certo. Eu percebo que a sua incapacidade de reconhecer o Senhor não significa que Ele não está do teu lado. Você talvez não esteja reconhecendo o Senhor no meio do teu temporal, no meio da tua tempestade, mas isso não significa que Jesus não está no controle da tua vida. O Senhor está no controle, o Senhor está perto de você, Ele conhece você, Ele sabe quem você é. E a Bíblia diz que Maria, ela acha que Jesus é o jardineiro. Lembra que o túmulo de Jesus estava em um jardim? Isso não é à toa na Bíblia, porque o primeiro jardineiro criado por Deus foi Adão. Deus deu a Adão essa responsabilidade: Adão, lavra a terra, cuida do jardim que eu te dei. Adão falhou no trabalho de cuidado do jardim, mas se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é perfeito, ele é o jardineiro da nossa vida. É aquele que semeia na sua vida. Ele semeou fé no seu coração, salvação. É aquele que rega, que cuida. É aquele que poda a sua vida para o crescimento. Graças a Deus, porque nós temos um jardineiro, aquele que cuida da nossa vida. Maria não está só confundindo, mas ela está numa declaração sobre quem de fato Jesus é. Jesus é o nosso jardineiro. Jesus é
É tão fantástico que no próprio lugar em que Jesus foi enterrado, ele se levanta como jardineiro. Se na sua vida há um túmulo, se na sua vida há uma perda, se na sua vida há um tempo difícil, há um tempo de crise, sua terra está seca, você não produz nada, é uma árvore infrutífera, abre a cerca do teu jardim para o Senhor, porque se o jardineiro entrar no teu túmulo, aquilo que era para ser um cenário de morte vai ser um cenário de milagre. Deixa Ele arar a sua terra, deixa Ele arar a sua vida. Porque para Deus, morte significa vida. A morte é incompreensível para um ser humano limitado e carnal, mas biblicamente falando, a morte nos deu a vida. A morte de Cristo anulou uma cédula que estava contra nós. O preço foi pago, o sangue foi derramado, e na morte de Jesus, a semente de Deus para a humanidade. Se eu estou aqui, é porque o Senhor se entregou como semente de salvação para a minha vida. É na morte da semente que a planta cresce. Então eu temo a morte porque eu não conheço a morte, mas para Jesus a morte é só um estágio, a morte é só uma etapa. A morte não pôde parar Jesus, a morte também não vai parar você. Além da morte nós serviremos ao Senhor. Em último lugar, Maria vai ao túmulo. Maria está no túmulo. Jesus fala a ela: Maria, por que você está chorando, Maria? E ela, achando que era o jardineiro, disse: Senhor, se você o levou, me diz aonde você colocou, e eu vou atrás, eu vou levar o corpo de Jesus. Uma mulher apaixonada, ela quer encontrar o cadáver de Jesus, o corpo de Cristo. Ela está comprometida a cuidar daquele corpo. E Jesus, já percebendo que Maria estava tão emocionada, tão apaixonada e tão obstinada por realizar a sua missão, essa é a Maria. Jesus dá um grito e fala: Maria! Porque nós muitas vezes não podemos reconhecer o Senhor vendo ou de alguma outra forma, mas a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem o seu pastor. Jesus chama Maria de uma forma inconfundível. Eu não sei se você tem algum amigo ou algum. Meu pai tem um assovio. Qualquer lugar que eu escuto meu pai falar, eu sei que é o meu pai. Eu posso não enxergar direito, mas se eu ouço esse assovio, eu sei. O meu pai está em algum lugar aqui. Eu sei que é improvável, eu sei que ele não devia estar aqui, mas é ele que está aqui. Maria, como uma boa ovelha, como uma boa discípula de Jesus, ouve aquele tom, ouve aquela entonação, ouve aquela voz: Maria! E naquele momento, imagina que o corpo dela se estremece, porque ela reconhece que é Jesus. Ela volta-se para ele e diz: Rabone, que significa mestre, o Senhor está aqui. Ela reconhece, ela identifica Jesus. Porque, irmão, quem vai cuidar do corpo morto de Jesus, quem honra o corpo morto de Jesus, quem honra Jesus até no dia mau, recebe a maior porção da revelação. Ela foi buscar o corpo morto, mas o Cristo ressurreto se apresenta para ela naquele momento. Quando eu cuido do Senhor, quando eu cuido da igreja, quando eu cuido daquilo que Deus colocou na minha mão, até no dia difícil, o Senhor tem uma revelação especial para a minha vida. Maria foi buscar Jesus naquele túmulo, mas foi Jesus que encontrou Maria lá. Irmão, você pode procurar Jesus onde você quiser, mas quem vai te encontrar primeiro sempre será o Senhor. Aleluia! O Senhor conhece o teu nome. O Senhor sabe quem você é. No dia mais triste da sua história, o Senhor estava lá. No dia mais triste da sua vida, o Senhor estava lá com Maria. O Senhor está contigo. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele conhece os detalhes da tua vida. Maria, por que você está chorando? Eu estou aqui. E pelas palavras de Jesus, ele diz assim: não me detenhas, Maria. Eu imagino que quando Maria fala Rabone, Maria não só fala, mas ela se lança aos seus pés.
Ela agarra o pé de Jesus e fala: Senhor, eu não vou mais te perder. Você não vai mais sair daqui, Jesus. Eu estava com saudade de você. Rabone, ou seja, mestre, o guia da minha alma, o amado da minha alma. E o Senhor fala: Maria, não me detenhas. Me solta, Maria. Calma, Maria. Uma mulher apaixonada. Meu irmão, o Senhor sabe, Cristo sabe, em quais túmulos da vida você anda chorando. Quais são os túmulos da tua história? Quais são os túmulos da tua vida? Quais são os túmulos da tua casa? Alguém que se foi, alguém que morreu? É uma doença que está na iminência de tirar a tua vida? É um desejo de dar fim à sua alma, à sua existência? É uma doença, é uma crise existencial? É um problema no seu trabalho? É a morte de um casamento? É o fim de um ministério? É algo que está enterrado? Algo que está em um túmulo? Querido, o Senhor entende de túmulo. E lá naquele túmulo onde havia morte, o Senhor transformou mais uma vez a alegria, a vida de Maria, o espírito de Maria. Deixa Jesus mudar o túmulo da tua vida. Deixa Jesus entrar nos túmulos da sua história. Eu creio que o inferno não vai sepultar a história que Deus colocou para você. O inferno não foi capaz de sepultar Jesus. O inferno não vai sepultar a obra que Deus está fazendo na sua vida. Existe alguém aqui nessa noite preso em túmulos vazios. Maria estava perdida, aprisionada em um túmulo vazio. Ela não havia compreendido ainda qual era o cenário que estava ali. Apaixonada por Jesus, presa buscando a resposta em um túmulo. E Jesus estava atrás dela. Ô Maria, Maria, eu estou aqui, Maria. Eu estou vivo. Maria, não fica dando ouvido ao que estão falando, não. Eu estou aqui na tua história, eu continuo aqui no mesmo lugar. Eu estou vivo, Maria. Eu ressuscitei, Maria. Eu estou no controle, Maria. A morte não foi capaz de me matar, Maria. Mais uma vez eu estou aqui para mudar a sua história, Maria. Sai do túmulo, meu irmão. Sai do túmulo. Para de crer num Jesus religioso. Para de crer num Jesus histórico. Talvez você ainda acredita apenas num Cristo histórico que morreu pela igreja, que fez tudo pela igreja, que foi um homem incrível, que fez milagre, que operou maravilhas, mas talvez lá no fundo do teu coração você não acredita que o Cristo que morreu é o Cristo que ressuscitou. Você crê no Cristo morto, mas não crê no Cristo vivo. Aprisionado a dogmas, a conceitos, a ideias, a lógicas humanas. Quando Cristo ressurge da morte, Ele abala todos os conceitos da física, da ciência, da biologia, porque o fim da vida não pode dar fim ao Senhor. Ele é o Deus que governa com a sua mão. Ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como o leão da tribo de Judá. Na sua costa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Ele é o Senhor, cheio de glória, de poder e de majestade. É esse agora que fala com Maria. Não é aquele Jesus humano, aquele Jesus que tinha lá as suas limitações humanas. Agora é o próprio Deus ressurreto falando com Maria. Ei Maria, não chore, porque eu estou vivo. O Senhor está vivo e Ele reina sobre a tua vida. Não chore, não se entregue à morte, saia desse túmulo, porque o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Alguém entrou aqui nessa noite chorando, mas assim como Maria, você vai voltar para sua casa hoje anunciando aquilo que Jesus fez na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Oh Deus, eu creio, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Quem sabe você entrou nessa noite aqui preso por alguma coisa, aprisionado em alguma circunstância. Cristo pode libertar você. Sabe quem é Maria Madalena? Em Lucas 8:2, Maria Madalena é identificada como uma mulher que tinha 7 demônios. Era uma mulher endemoniada.
a quem Jesus havia libertado de uma possessão demoníaca. Sabe quem ela agora? Da mulher endemoniada, a mensageira da ressurreição. Jesus fala: Maria, os discípulos vieram aqui, mas foram embora, porque você permaneceu. Eu vou me revelar para você como Cristo ressurreto, e você vai ser a mensageira de uma palavra lá para os teus irmãos. No mundo antigo, uma mulher mensageira não tinha crédito nem valor. Jesus revela para uma mulher que era endemoniada a maior mensagem da graça. Isso é a graça de Deus. Uma mulher que antes era cheia de demônio, agora carrega a revelação da graça de Deus. João 19, 25, quando Jesus estava crucificado e junto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã da sua mãe, e estava também Maria Madalena. Maria estava lá endemoniada com Jesus. Jesus a liberta. Agora Jesus está morrendo na cruz. Quem está lá no pé da cruz? Os discípulos não estão lá, mas Maria Madalena está lá aos pés da cruz. Quando Cristo está morto naquela tumba, ninguém está lá, mas quem está lá? Maria Madalena está lá. Maria ama a Jesus. Que em todos os estágios da sua vida você seja apaixonada pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor. Levante as tuas mãos. Oh Senhor, nos batiza com amor nessa noite. Nós queremos te amar, Jesus. Oh Deus. Oh Jesus.